Em um véu de tempo imemorial, antes mesmo das narrativas que moldaram nossa fé, um enigma se ergue. Não é sobre o Messias que você conhece, mas sobre uma figura mais antiga, mais misteriosa, o Filho do Homem. Quem era ele? De onde veio essa ideia? Prepare-se para desvendar as camadas de um dos maiores mistérios teológicos da história, uma figura que transcende o tempo e desafia a compreensão. Você está pronto para o mergulho na origem do enigma messiânico mais antigo do mundo? A figura do Filho do Homem ecoa através dos milênios, uma sombra enigmática que permeia textos antigos muito antes do advento do cristianismo. Não estamos falando apenas do Messias retratado nos Evangelhos, mas de uma concepção que antecede e, de certa forma, moldou a expectativa messiânica posterior. Para compreender a profundidade desse enigma, precisamos nos afastar do familiar e adentrar os recessos da literatura apocalíptica judaica, onde essa figura emergiu com uma complexidade e autoridade surpreendentes. É um desafio à nossa compreensão linear da história religiosa, uma provocação a questionar o que pensávamos saber sobre as raízes da fé. Imagine um tempo antes da Era Comum, quando as comunidades judaicas, sob o domínio de impérios estrangeiros, buscavam sinais de esperança e libertação. Nesse cenário de opressão e expectativa messiânica, surgem visões e profecias que tentavam desvendar o futuro e o plano divino. É nesse caldeirão de anseios que a figura do Filho do Homem começa a tomar forma, não como um rei terreno ou um profeta comum, mas como uma entidade celestial, quase divina, com uma função cósmica e julgadora. Essa figura, envolta em mistério, contrastava drasticamente com as expectativas de um Messias mais tradicional, descendente de Davi. O que a tornava tão singular? O livro de Daniel, em seu capítulo 7, é frequentemente citado como a primeira aparição canônica explícita do Filho do Homem. Ali, o profeta tem uma visão de alguém semelhante a um filho de homem, vindo com as nuvens do céu, recebendo domínio, glória e um reino que não passará. Essa imagem é poderosa e perturbadora. Semelhante a um filho de homem sugere uma natureza humana, mas a vinda com as nuvens do céu aponta para uma origem divina, celestial. Este não é um ser humano comum, é uma figura transcendental, com autoridade para julgar e reinar sobre todos os povos. Essa dualidade, humano e divino, é o cerne do enigma. Contudo, a compreensão dessa figura se aprofunda e se complexifica dramaticamente na literatura apocalíptica, não canônica, como o livro de Enoque, particularmente as parábolas de Enoque, também conhecidas como Enoque Etíope, capítulos 37 e 71. Embora o livro de Enoque não seja parte do cânon bíblico da maioria das tradições judaicas e cristãs, sua influência no pensamento judaico do Segundo Templo e nas primeiras comunidades cristãs é inegável. Nas parábolas de Enoque, o Filho do Homem não é apenas uma figura futura. Ele é retratado como alguém que existe desde antes da criação, um ser pré-existente e oculto que será revelado no fim dos tempos. Nesse contexto, o Filho do Homem é chamado de justo, eleito e até mesmo Messias. Ele é o detentor de todo o julgamento, aquele que destronará reis e poderosos e que reunirá os eleitos. Sua glória é descrita em termos cósmicos e sua sabedoria é eterna. Essa descrição eleva a figura a um patamar quase divino, um mediador entre Deus e a humanidade, um executor da justiça divina. A pré-existência dessa figura em Enoque é um conceito revolucionário para a época, sugerindo uma natureza transcendente que desafia as expectativas de um Messias meramente terreno. A distinção é crucial. Enquanto a tradição davídica esperava um rei ungido que restauraria o reino de Israel na terra, a figura do Filho do Homem, em Enoque, aponta para uma realidade muito maior. Ele não é apenas um líder político. Ele é uma entidade celestial,
com uma função escatológica que abrange todo o cosmos. Sua vinda não é apenas para Israel, mas para todo o mundo, para julgar justos e ímpios e estabelecer um reino eterno de retidão. Essa mudança de perspectiva é fundamental para entender a evolução do pensamento messiânico. Ainda mais fascinante é a ideia de que essa figura, o Filho do Homem, estava oculta para ser revelada no tempo certo. Isso implica um plano divino que se desenrolava desde antes da fundação do mundo. A revelação dessa figura não é um evento improvisado, mas o ápice de uma orquestração cósmica. Essa ocultação e revelação adicionam camadas de mistério e autoridade à figura, tornando-a ainda mais intrigante para os estudiosos da teologia e da história religiosa. Quando Jesus de Nazaré se autodenomina Filho do Homem nos Evangelhos, ele está fazendo uma declaração de profundo significado teológico que ressoa com essas tradições antigas. Ele não está apenas se referindo a si mesmo como um ser humano comum. Ele está se identificando com a figura apocalíptica de Daniel e Enoque, assumindo para si a autoridade de julgar o papel de um ser celestial que virá nas nuvens. Essa autodenominação não era casual. Era uma afirmação de sua identidade messiânica e de sua função escatológica, conectando-se diretamente a uma tradição que já existia e era compreendida, em certa medida, por seus contemporâneos. A complexidade teológica aqui é imensa. A pré-existência do Filho do Homem, em Enoque, levanta questões sobre a natureza do Messias antes de sua encarnação. Se essa figura já existia no reino celestial, qual era sua relação com Deus? Como essa concepção influenciou as discussões sobre a divindade de Jesus nas primeiras comunidades cristãs? O debate em torno do Filho do Homem é, portanto, um ponto de partida para a compreensão da cristologia, da doutrina sobre a pessoa de Cristo. O enigma do Filho do Homem nos força a expandir nossa visão do messianismo. Não se trata apenas de um rei terreno que trará paz e justiça, mas de uma figura celestial, cósmica, que transcende as categorias humanas. Sua pré-existência sugere uma divindade, ou, no mínimo, uma natureza extraordinária que o distingue de todas as outras criaturas. Esse mergulho nas origens da figura do Filho do Homem nos revela a riqueza e a profundidade do pensamento judaico antigo e a complexidade das raízes da fé cristã, mostrando que a expectativa messiânica era muito mais multifacetada do que frequentemente se assume. É um lembrete de que as verdades mais profundas muitas vezes se escondem nas camadas mais antigas da história, esperando para serem redescobertas. Este mistério teológico é mais do que história. É uma chave para entender as fundações de sua fé. Se você deseja desvendar ainda mais os enigmas da história sagrada e aprofundar sua compreensão sobre as figuras mais impactantes da Escritura, clique no link na descrição. Descubra os segredos que moldaram a espiritualidade humana e expanda seus horizontes teológicos. A verdade está esperando por você.